que é que você está pensando? Já tinham chegado bem perto da gruta. É, disse alto Ricardo. É a Gruta dos Cangaceiros. Maneca se arrepiou. Estou com medo. Não tenha medo. Atualmente não existe mais cangaceiro. Lampião e Corisco já morreram há muito tempo. E os outros ou morreram ou não são mais bandidos. Não tenha medo. As almas deles não são capazes de ofender a ninguém. Chegaram à boca da gruta. Olhe ali, disse Ricardo apontando com o dedo. Pedaços de panela, pratos velhos. Eu vou levar isto, disse Maneca apanhando algo no chão, que mostrou ao irmão. Era uma cápsula de bala de fuzil. Procuraram e acharam outras por ali. Cada um guardou 4 ou 5 na própria capanga. Sabe o que significa isto, meu irmão? Perguntou Ricardo. Que estamos na Serra do Meio, não? É nela que fica a Gruta dos Cangaceiros. Justamente. Mas a fome está apertando. Vamos almoçar. Não quiseram acampar perto da gruta. O mau cheiro que vinha de dentro e os morcegós que esvoaçavam foram bastante argumento para se afastarem um pouco. Foram sentar-se numas pedras que havia muito convidativas, do lado direito. Comeram ovos com farinha, depois as frutas de mandacaru e um pedaço de rapadura. Guardaram a carne para outra oportunidade, pois não imaginavam o que lhes poderia vir ainda no futuro. 2 gravatás que cortaram lhes deram água para matar a sede e lavar as mãos. Antes de prosseguirem na caminhada, Ricardo achou conveniente subir a uma árvore e orientar-se. Escolheu uma árvore bem alta, ao lado da gruta e um pouco acima. Trepou o mais que pôde e, olhando para baixo, disse em voz clara. Nada vejo, Maneca. Tudo é um oceano de mato. E nós, parece que estamos no meio como 2 náufragos. Desça e vamos na direção da esquerda da gruta. É o nosso rumo certo. Sabe do pior? Perguntou Ricardo ao chegar embaixo. A tarde já vai caindo. Temos que passar outra noite no mato. Mas vamos andar. Não vamos demorar mais aqui. Não quero dormir perto deste lugar horroroso. Ricardo sorriu dos temores do irmão, mas não quis contrariá-lo. Vamos. Apanharam as coisas e andaram na direção que lhes pareceu certa. Depois de 1 hora de marcha difícil em que ambos guardaram silêncio, chegaram a uma encosta de serra que eles não puderam compreender. Para o lado direito, uma descida íngreme. Para a esquerda, um plano de algumas braças de extensão. E logo começava uma súbida impraticável. Eram rochas alcantiladas. Em frente, uma elevação pequena, como uma colina superposta à serra, tapava-lhes a visão. Ricardo, pediu Maneca. Eu não aguento mais. Vamos descansar. Vamos, meu irmão. Se você quiser, vamos acampar aqui e passar a noite. O matonão é muito denso. Podemos fazer um fogo. Vamos assar carne e almoçar. A esta altura já estamos por tudo. Só nos deve preocupar a nossa vida. Temos que chegar em casa salvos. Descansando. Desvencilharam-se das capangas e dos cantis e dividiram o trabalho. Você vai procurar lenha seca, disse Ricardo, que eu vou escolher logo uma árvore para dormirmos. Separaram-se por instantes. Maneca foi o primeiro a voltar com um braçado de garranchos secos. Começou a cortá-los em pedaços, quando ouviu umas pancadas como de vara batendo no chão, na direção para onde fora Ricardo. Correu para lá e achou o irmão ocupado em acabar de matar uma cobra. Tinha pouco mais de 1 metro e não causaria medo em razão do tamanho. Pela violência do veneno, porém, é a mais temível serpente da região. Era uma cascavel. Esmagada a cabeça, o menino cortou com o facão a ponta da cauda. Que está fazendo? Perguntou curioso Maneca. Isto é o guizo, o chocalho, o cascavel que deu nome à cobra. Escute. E balançou no ar para que o irmão ouvisse. As roscas do guizo fizeram aquele barulho característico. É assim que faz a cascavel quando está com raiva. Completou Ricardo a lição. Já achei a árvore, prosseguiu, e eu já trouxe lenha. Então, mãos à obra. Assaram a carne, comeram bem, beberam água e descansaram um pouco. Quando viram que o sol já esfriava, dirigiram-se para o quarto de dormir. Eu não sei nem se aguento subir, falou o desanimado Maneca. Não aguenta o quê, homem? Encorajou o irmão. Olhe lá nossas camas, e apontou para a copa da árvore. O irmão olhou.
Era um entranhado de cipós que não deixava ver nada do outro lado. A árvore ficava à meia encosta da pequena colina que eles tinham avistado em frente quando de sua chegada ao local. Embora fosse um tronco ereto, era fácil de subir, porque ao longo do caule tinha, a pequena distância uns dos outros, uma porção de pequenos galhos. Subiram sem dificuldades. O embaraço que encontraram foi atravessar a trama de cipós para se acomodarem por cima deles como era o plano. Maneca, que ia na frente, foi abrindo passagem com a faca, cortando aqui e ali alguma rama de cipó, com a precaução de não prejudicar o todo que lhes serviria de colchão. Saíram em cima e viram que depois da colina deveria haver uma descida, pois avistaram ainda, aclarada pelos últimos raios do sol, uma planície que se estendia a perder de vista. Se não fosse o nosso cansaço, e também se não estivéssemos tão longe de casa como eu penso que estamos, eu convidaria você a irmos ainda hoje dormir em casa, disse Ricardo. Não, Ricardo, por favor, eu não aguento. Mas estou alegre porque sei que amanhã chegaremos cedo em casa. Já me sinto feliz de abraçar os nossos e mostrar-lhes que estamos vivos. A esta altura eu também penso que eles acham que nós morremos. Não me sai da memória aquela cabra comida de onça. E a gruta? Puxa vida, que lugar esquisito. Não há polícia que encontre ninguém escondido ali dentro, você não acha? É muito difícil. O lugar faz medo e é quase inacessível. Amanhã só temos um resto de rapadura e um pouquinho de farinha. Temos que arranjar frutas de mandacaru. Também basta comermos uma vez. Iremos almoçar em casa. Vamos cumprir nosso dever de escoteiros cristãos. Silenciaram os dois por algum tempo. O sol se escondeu e em poucos minutos as trevas cobriram toda a campina e as serras. As estrelas piscavam no alto. Amarraram-se as pernas na árvore, como tinham feito na outra noite. Abraçaram-se contentes e seguros, e deitaram-se sobre o estendal de cipós. Não dormiram logo. Recordavam no íntimo os acontecimentos e as emoções vividas durante o dia. Lembravam-se da família, do sofrimento horrível que estariam causando a tanta gente, e o sono não lhes chegava. Ricardo levantou um pouco a cabeça para confirmar o que via. O céu tinha um clarão avermelhado. Chamou o irmão que cochilava e os dois ficaram a olhar. Por cima da colina superposta à Serra do Meio, onde eles estavam, um clarão refletia no céu, vermelho. Não é a lua, disse Ricardo. Além de não ser ali o lugar onde ela nasce, ainda é cedo. Hoje ela deve sair pela meia-noite ou mais. Eu acho que é fogo, afirmou meio hesitante. Maneca. É fogo sim, olhe a fumaça. Sabe o que é isto? Perguntou Ricardo. E ele mesmo respondeu. É um sinal. Foi meu pai que acendeu para nos chamar a atenção. Foi mesmo, Ricardo. Agora sabemos que estamos certos em nossa orientação. Nossa casa realmente fica daquele lado. Eu não tinha dúvida. Pela posição das serras, só podia ser ali a nossa casa. Cientes de que aquele clarão seria um fogo ateado para sinal, tranquilizaram-se na certeza de que, no dia seguinte, venceriam em linha reta, do cimo da Serra do Meio até a casa. O espírito tranquilo acalmou-lhes o sistema nervoso. À boa altura do chão como estavam, amarradas as pernas para prevenir um possível desequilíbrio, aconchegaram-se num abraço de apoio moral e trataram de dormir. Não o conseguiram, porém. Preocupava-lhes as mentes a agonia que haviam causado à família e a tantos amigos. Sabiam que o alvoroço em casa era grande, que as portas das casas não se fechavam porque ninguém dormia. Imaginavam até que os pais podiam ter enlouquecido, pois o caso era terrível demais para ser suportado. Os dois filhos certamente estariam mortos, devorados pelas feras. Chegaram até a imaginar caçadores chegando em casa e entregando a seus pais os restos deles, achados nas matas. Tudo isto era objeto de meditação por parte deles, porque tudo era perfeitamente possível de acontecer. Entristeceram tanto com estes pensamentos que chegaram a chorar, balbuciando um com o outro palavras entrecortadas pelo soluço. A noite avançou e eles perderam a noção do tempo. Umas nuvens escuras começaram a povoar o céu e caiu uma chuvinha fina. Os dois meninos se aconchegaram ainda mais, apertando-se num abraço mais estreito. Esquentavam-se assim mutuamente,
para sentir menos o frio que lhes causava o sereno de chuva. Passava um vento procedente do vale que ainda mais frios tornava os pingos de chuva, fazendo-os tiritar no alto da árvore. Hoje a coisa está pior, meu irmão, balbuciou Maneca. É a véspera da nossa vitória, respondeu o outro, animando-o. Demorou pouco a chuva. Um vento mais forte soprou, estremecendo a árvore. As nuvens foram se espalhando em direção ao poente, e em breve a luz prateada da lua se derramou por sobre os vales e as serras num banho frio de arrepiar. Os pequenos aventureiros sentiram-se melhor moralmente, embora a frialdade tivesse aumentado. Agora podiam, pela posição da lua, calcular aproximadamente as horas. Já devia passar de meia-noite. O clarão vermelho por cima da colina ainda lá estava, tão intenso quanto estivera no começo. Se era fogo, como lhes pareceu, estaria sendo alimentado, e, portanto, não estaria dormindo a pessoa que o ateou. Na tentativa de enxugar mais facilmente a roupa do tronco, levantaram o busto e ficaram sentados. Puderam, então, admirar a beleza estranha daquele vale distante, longo como um oceano, a perder de vista, sobre o qual a luz da lua era um véu transparente que pouco disfarçava a escuridão. O ermo era completo, medonho. Não se ouvia barulho que denunciasse a presença de um ser vivo. Só os dois, irmãos no sangue e irmanados no mesmo sofrimento, no mesmo isolamento, na mesma dor. Vamos deitar para ver se dormimos? Convidou Ricardo. Vamos, meu irmão. Mal derrearam o tronco sobre a trama de cipós, ouviram romper os matos. Embaixo, num barulho estranho, um tropel de bichos na carreira. Os dois se seguraram fortemente e olharam para baixo sem dizer palavra. Nada viram. A trama de cipós e a escuridão da noite não lhes permitiram ver nada. Logo ouviram o berro como de um bode, seguido do rosnar de uma onça. Puderam então compreender, e Ricardo falou baixinho. Foi uma onça que pegou um bode. Você ouviu? Ouvi tudo. Deve estar comendo o bichinho. Antes a ele do que a nós. É claro. Vamos tratar de dormir. Eu não consigo, disse Maneca. Mas é preciso. Durma tranquilo. Nós aqui não corremos o menor perigo. Estamos seguros. A onça continuava rosnando bem perto. Certamente está comendo a carne do bode, disse Maneca. Outros miados de onça começaram a ouvir, de um lado e de outro de onde estavam, uns mais perto, outros mais distantes, e puderam compreender agora melhor as palavras do pai que lhes dissera que ali, nas serras, estava o principal pasto das onças. O medo invadiu-lhes todo o corpo e dominava-lhes as entranhas. Não era possível dormir numa atmosfera daquela. Desistiram de ter sono e deixaram-se ficar a escutar e ouvir miados de onças até quase o amanhecer do dia. Quando a lua empalideceu e as estrelas desmaiaram no céu, os dois compreenderam que o dia não tardaria a clarear. Mas que diferença entre o amanhecer ali e o que já haviam visto tantas vezes em casa, lá na planície. Na serra e naquele lugar onde estavam, até as aves que anunciam a aurora são raras. Tem medo, talvez, das feras, que são as donas das montanhas. Raro era um pio de ave saudando o amanhecer. O dia vai clarear, disse Ricardo. Olhe lá. O irmão olhou. No horizonte, uma linha dourada se desenhou, paralela ao verde da campina. Depois outra e mais outra apareceram. Eram as barras de ouro do nascente. Não tardou que o disco de ouro do sol aparecesse, despejando luz em abundância sobre a caatinga e aquecendo desde o primeiro instante os dois pequenos escoteiros trepados na árvore. Os meninos sorriam um para o outro, felizes. E embora os miados e o rosnado das onças tivessem cessado há muito tempo, Ricardo ponderou. É bom deixarmos o sol subir mais um pouco. Vamos demorar de descer, para evitarmos um encontro desagradável. Quando lhes pareceu que tudo estava calmo, Maneca convidou. Vamos, meu irmão, estou com fome e sede. Vamos comer por aí umas frutas de mandacaru e viajar. Estou doido para chegar em casa. Eu sinto e penso a mesma coisa. Vamos. Desamarraram-se e desceram. Tinham os membros entorpecidos e o corpo todo doía de cansaço e de sono. Mas o calor do sol que no alto da serra experimentavam reanimou,
e lhes deu disposição para continuar a viagem de volta. Subiram ao ponto mais alto da pequena colina e de lá puderam determinar o giro do clarão que tinham avistado. Aprumaram os passos naquela direção. Do alto da colina pareceu-lhes ver na planície um pontinho branco que, pelo minúsculo que era, não podiam imaginar que fosse a casa. E está me parecendo que é um boi, não, Ricardo? É o que, maneca? Aquilo é a casa. Já pensou a que distância nós estamos? Vamos-nos embora, meu irmão, senão o dia é pouco para chegarmos lá. Vamos. E começaram a descer a Serra do Meio. Não deram 20 passos em descida e acharam algo curioso. O resto de um veado. Estava a carne fresca, palpitante, sangrenta. A onça comera o quanto pôde, deixando ali a parte mais carnuda do animal, os 2 colchões intactos. A presa era grande e a fera não conseguiu comê-la toda. Temos carne para churrasco, exclamou Ricardo. Não faz nenhum mal nem causa nenhum escrúpulo comer carne de um animal morto por onça. Você tem nojo? Absolutamente, meu irmão. Onça é parente de gato, não? É animal limpo. Então, mãos à obra. Ricardo tirou o facão, cortou o lado do espinhaço, separando a parte que a onça mordeu, que jogou fora, e observou que os 2 quartos traseiros estavam perfeitos, sem um arranhão. Com a faca e ajudado pelo irmão, tirou o pedaço da pele que revestia a carne e ergueu no ar os 2 colchões do veado, bonitos e apetitosos. Dividiu-os pela espinha, como se faz normalmente, com o facão, e tratou de fazer 2 mantas de carne de sol que Maneca salgou e estendeu sobre garranchos para enxugar. Tiraram água de um gravatá com que lavaram as mãos e os ferros. Enquanto a carne enxugava um pouco, trataram de arranjar lenha para fazer um fogo. A lenha, embora seca, demorou de pegar fogo, pois estava molhada da chuva. Mas os meninos dividiram-na em taliscas bem finas, com que conseguiram as primeiras labaredas, e em breve estavam com um bom fogo para assar carne. Já se lembrou do que ouvimos à noite? Perguntou Ricardo. O berro do bode? Sim. O veado berra do mesmo jeito, não? Claro, aquele berro foi do veado, não de bode. Só assim nós teríamos um churrasco de veado para hoje, não? Enquanto conversavam, o fogo crepitava. Tiveram que aguardar um bom pedaço, enquanto a lenha queimava o suficiente para que houvesse brasas bastantes. Durante esse tempo, saíram os 2 um pouco ao lado para se aquecerem ao sol. Devíamos ter saído deste lugar, ponderou Ricardo. Por quê? Perguntou Maneca. Agora é que me lembrei de que os caçadores dizem que a onça, quando não come de uma vez a presa toda, volta depois, quando dá fome, para comer o resto. Devíamos ter ido fazer o churrasco adiante. Mas, já agora, arbitrou Maneca, que estava com muita fome. Não adianta, vamos assar aqui mesmo. Também eu acho que a onça não vai ter fome tão cedo. O veado era grande e ela comeu mais da metade. Perfeitamente, não devemos ter receio. Tranquilizaram-se. Com as facas fizeram 2 espetos. Depois, enfiando neles cada um bom pedaço de carne, vieram à sala. Tiraram e lançaram fora os tições, espalharam um pouco as brasas e arranjaram como sobre elas colocar os churrascos. Em poucos minutos o cheiro agradável de carne assada recendia no cume da serra, evolando-se em tênue fumaça que o vento levava e desfazia de encontro às ramagens da caatinga. Antegozavam o prazer daquela refeição, quando um rumor estranho lhes chegou aos ouvidos. Ricardo pôs-se de pé para escutar melhor. O irmão percebeu-lhe a atitude de escuta e imitou-o, levantando-se também. O ruído repetiu-se e os 2 se entreolharam assombrados. Sem demora, largando as capangas e os cantis, buscaram salvar-se. É a onça, murmurou exclamando Ricardo. Uma árvore? Perguntou Maneca. E sem esperar resposta, partiu, seguido do irmão. A primeira árvore que lhes pareceu boa não distava muito. Para o lado oposto, aquele onde ouviram o barulho. Correram para ela com rapidez incrível, que só o medo era capaz de provocar. Perdemos o churrasco, exclamou Maneca. Esqueça o churrasco e corra, meu irmão. O ruído se aproximava. Era tarde. A busca na fazenda, 2 dias antes, o senhor Domingos e dona Mariana começaram a preocupar-se quando os filhos não compareceram para o almoço. Aguardaram até mais de 1 hora da tarde,
quando consideraram que já não era possível esperar mais. Depois do almoço, o pai, a pretexto também de dar um passeio, convidou o filho mais velho. Vamos andar um pouco por aí? Vamos, meu pai. Saíram. Tomaram a estrada que, saindo da casa na direção norte, vai ter ao rio Caraíba. Andaram durante mais de 1 hora. Quando, não vendo nenhum vestígio, voltaram para casa. Chegaram mais de 3:30 da tarde. Recebeu-os a família com tristeza. Tristes também eles por verem que os meninos não tinham chegado. A tristeza de uns se uniu à dos outros e transformou-se em medo. Mais tarde chegaram da caça Zé Pequeno e Alexandre. Isaac, que tinha ido tirar cascas de angico, chegou também. Estavam todos em casa de Nicolau. O fazendeiro foi procurá-los. Vocês sabem que Ricardo e Maneca desapareceram? Foi dizendo, sem rodeios e sem amenizar as palavras. Que tá dizendo, patrão? Interrogou assombrado Zé Pequeno. Não é possível, seu Domingo, exclamou Alexandre. É verdade. Saíram de manhã cedo e ainda não voltaram. Seu Nicolau, pediu Zé Pequeno, vos mercê, mande dona Zefinha cuidar dessas caças, que eu e seu Alexandre vamos sair. E voltando-se para Alexandre. Vamos, seu Alexandre. Água, rapadura e farinha e vamos embora. Prepararam as capangas, encheram de água as borrachas e desapareceram sem se despedir de ninguém. Que é que eu faço, Nicolau? Perguntou desorientado o pai dos meninos. Tenha calma, patrão. Deus é grande, respondeu o vaqueiro. Meu pai, disse pensativo, Alfredo, antes de nos afobarmos, vamos pensar e traçar um plano. Mas está ficando tarde, meu filho. Daqui a pouco é noite. Você já imaginou seus irmãos pequenos perdidos nestes matos, nestas brenhas que tem de tudo? Sim, meu pai. Mas acima de tudo, a fé e a razão. Sem estes dois sustentáculos, nada feito. A fé nos aconselha coragem, e a razão nos manda pensar num plano para sairmos de onde estamos. Vamos organizar a busca. Onde está Zé Pequeno? E Alexandre? Perguntou o pai, saindo ao olhar. Eles já estão no mato, seu Domingo. Foi a resposta de Isaac. E eu também já vou. Isaac já estava de pé com uma foice às costas. Sem mais demora saiu. Meu pai, o senhor fica com a mãe e as meninas, que eu vou com Nicolau e Aurélio pedir ajuda nas fazendas vizinhas. Vamos convocar gente para espalhar pelas caatingas. Vá, meu filho. Montem a cavalo e vão. Já Aurélio chegava com Gerson, filho de Isaac, puxando 3 cavalos. Puseram selas rapidamente e montaram os 3. Saíram a galope levantando poeira. Neste momento chegavam Dona Mariana com as filhas. Vinham tristes demais, já tinham chorado. Recebeu-as Zefinha e foi conduzindo-as para dentro. Gerson, chamou o senhor Domingos. Venha cá. Vamos carregar aqui uns paus. Vamos preparar uma fogueira. Nicolau havia desfeito uma cerca velha que existia de um lado da malhada. As estacas lá ficaram espalhadas. Os dois carregaram-nas ao ombro para um lugar conveniente e arrumaram-nas em pilha, no terreiro da casa grande, onde morava a família. A tarde esfriava. O sol já se aproximava da linha do horizonte, por cima da serrota. Na fazenda, o medo se convertia em pânico, e a apreensão dos pais se transformava em desespero. O senhor Domingos, terminado o trabalho da madeira, lançou-se a pé pela estrada de Jeremoabo, que sai pela direita da casa, e desapareceu. Acompanhava-o, atrás, o pequeno Gerson, confortando-o com sua presença e esperando dele alguma ordem. Andaram muito, e quando se desenganaram de encontrar os meninos, pararam. Vamos voltar, meu filho, disse o senhor Domingos ao caboclinho, e seja o que Deus quiser. Nisto ouviram o tropel de animais que vinham em sentido oposto. Olharam. Eram 3 cavaleiros. A um aceno do senhor Domingos pararam. Não encontraram por aí 2 meninos perdidos? Perguntou. Perdidos? Perguntou um dos 3, cortando-lhe a palavra. Sim, são meus filhos. Saíram pela manhã e até agora... Conte com a gente. Nós vamos ajudar a procurar os meninos, disse um deles que parecia liderar o grupo. E voltando-se para os outros 2. Vamos, pessoal. Não podemos perder tempo.